da pátria estou muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade, quando será que eu vou? Da linda pátria estou muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade, quando será que vou? Passarinhos, belas flores, fazem-me almejar as maravilhas e esplendores do meu celeste lar. Deus, obrigado por mais esse dia de vida, obrigado por tudo que o Senhor proporcionou a nós esta semana, e nós clamamos ao Senhor, ó Pai, nos ajude, nos ensine. O Senhor tem nos ajudado, tem nos ensinado a cultuar ao Senhor conforme o Senhor é digno, conforme o Senhor é merecedor, e nós te louvamos. Obrigado pela liberdade que nós temos, obrigado, meu Deus, por tão grande salvação. Ó Deus, o reflexo do nosso amor é porque o Senhor nos amou primeiro. Somos e isso nós, é maravilhoso, ó Pai. Merecedores da sua ira, recebedores da sua graça. Obrigado, Senhor, por essa noite. Me ajude. Eu suplico, Pai, que eu possa ser apenas instrumento, apenas o dispenseiro, que vai na dispensa e traz o alimento para os meus irmãos. Me ajude essa noite como bom dispenseiro. É que eu te peço em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. A dificuldade de estudar um livro, ou uma biografia, ou a história de José, é a de tirar os olhos de José. É de tirar os olhos do feito do homem. Porque a nossa natureza faz isso. E nós queremos copiar as outras pessoas. Haja visto que algumas igrejas, elas esquecem da palavra e elas vivem só por experiências. Então, todo domingo alguém sobe lá e conta uma experiência. Mas a experiência não serve de base. A base para nós é a palavra de Deus, porque Deus ele trabalha distintamente. O que acontece com outras igrejas e a forma de Deus trabalhar em outras igrejas não compete a Ebenezer. O que é da Ebenezer é da Ebenezer. E o nosso parâmetro é a palavra de Deus e aquilo que Ele tem para cada um de nós. E quando eu vou à Escritura, quando eu chego a textos como esse, eu posso dizer que existe um Deus e existe um homem chamado José, que nós somos apresentados a José desde o nascimento dele, desde Raquel conceber, e logo aos 17 anos acontecendo tudo isso com ele. Então, eu tenho que olhar dessa forma. Existe Deus, é o mesmo Deus a qual eu creio, a qual você crê. Eu aprendi algo essa semana lendo, e quando eu fui escrever isso, então eu escrevi: existe um Deus e existiu um homem chamado José, porque eu iniciei a frase assim: existiu um Deus, voltei, não. Aí eu pensei: Deus não existiu. Deus nunca existiu. Você pode falar isso para alguém: você sabia que Deus nunca existiu? Deus existe. A palavra existiu é alguém que um dia não deixou de existir. Então, eu vejo um Deus que ele existe. Outra coisa que eu aprendi estudando, e eu não aprendi isso estudando o Êxodo, quando nós estávamos lá em Moisés, estudando o Eu Sou, mas vim aprender agora ali, vendo os comentários de Gênesis. Quando aquela palavra Eu Sou, para um judeu da época, tinha conotação de eu existo. Olha como é forte. Eu existo. Então, dentro desse eu sou, um judeu
era como se Deus estava falando: olha, se você tinha alguma dúvida, você deixa de ter agora, porque eu existo. O Deus do seu pai está aqui diante de vocês, se vocês têm algum tipo de dúvida. Então é esse Deus que ele está diante de um homem chamado José. Então existe um Deus e existiu um homem também chamado Jacó e seus 12 filhos. Podemos ver dessa forma. Podemos ver que existe um Deus e existiu um povo que Deus chamou de seu povo. De seu povo. De povo seu. José não está mais entre nós, no nosso meio, já não vive mais. Jacó e todos os seus filhos também não, nenhum deles existe mais, não está mais conosco aqui. Mas o Deus de Jacó, o Deus de José, existe e está entre nós. Ele está aqui hoje. O Verbo se fez carne e ele está entre nós. Ele está, é o Deus conosco. Jesus, o Emanuel. Agora, enfim, nós chegamos a esse desfecho, né? Chegamos ao desfecho dessa história. Parece filme, né? Novela, que os personagens vão se conhecer. Mas não necessariamente. Porque a história continua. A história continua. E ela vai atravessar esse limite nosso aqui de tempo e vai adentrar a eternidade e vai continuar. Em um certo sentido, você já pode dizer que você é eterno. Que nós somos cidadãos eternos. A uns, vida eterna, a outros, morte eterna. Alguns vão estar diante de Deus, desfrutando da sua presença eternamente. Falávamos hoje pela manhã, o que pode ter de tão prazeroso aqui na terra, que substitui o prazer de estar com Deus eternamente? E se nós não entendemos isso, às vezes você vai ficar procurando prazeres nessa terra aqui, tentando saciar algo que é passageiro. Então, conhecemos José lá no capítulo 37, e lá nós vemos o José sonhador. Por que sonhador? Talvez alguns vão usar de forma errada isso. Por que José sonhava? Você pode fazer essa pergunta para você mesmo. Se você sonha, é porque Deus permite que você sonhe. Ele fez dessa forma. E sonho é algo que nós não temos controle. Você não toma uma pílula do sonho e vou sonhar verde, sonhar amarelo. Você sonha normalmente com a realidade sua. Mas foi o meio que Deus usou para falar com José. Com o que José sonhava? Com bens materiais? É o sonho da casa própria? Seria isso? Com o que José sonhava? Aonde estava a mente de José? E foi nessa mente, foi ali que Deus usou com um propósito, mostrando a grandeza daquilo que haveria de acontecer. Então você vai perceber que tudo isso acontece dentro de um projeto de Deus. Alguns pregadores, eu vi o absurdo de ler alguns textos sobre José, deles falarem: não desista do seu sonho, porque José não desistiu do seu sonho e governou o Egito. Totalmente fora de texto, de contexto. Que esse sonho não foi feito para isso. José não teve um sonho de estar lá governando o Egito. E é tão interessante a forma de Deus trabalhar, que Ele coloca alguém lá no Egito, e às vezes a gente fica pensando, né? Quem haveria de governar? José nem vereador foi, né? Não fez nem campanha eleitoral. Muito pelo contrário. Foi alguém que saiu da prisão e foi colocado para liderar uma nação. Não estamos muito diferente disso hoje, né? Mas, num certo sentido, a forma de Deus trabalhar pode nos surpreender. Você jamais esperaria que alguém saísse de dentro da prisão e essa pessoa era uma pessoa aprovada por Deus, que estava lá injustamente e que iria governar uma nação.
E isso nos leva a depositar a nossa confiança tão somente em Deus, porque os resultados não vai vir da nossa mente brilhante, que tem solução para todos os problemas do mundo, menos para os nossos. Essa é a nossa natureza. Então nós conhecemos José, usado por Deus através de sonho. Nós conhecemos José odiado. Por que José era odiado? Porque ele era amado. Simples assim. José, ele era odiado porque ele era amado pelo seu pai. E porque Deus se revelara a ele e não a outros. Então ele não era odiado por algo que ele fez, mas por algo que fizeram a ele. Agora, os irmãos de José, eles não poderiam controlar isso. Como que é triste isso, né? Por que José era odiado? Outra resposta que eu consigo chegar é por causa da natureza pecaminosa do homem, que é visto ali em seus irmãos. Aquilo é o que a natureza pode produzir. Aqueles somos nós, não mudou. Nós não cremos na evolução do homem. Nós cremos no pecado no coração do homem, e isso ainda é tão real na nossa vida como era na vida dos irmãos dele. Porque o pecado fazia com que eles desejavam ocupar o lugar do irmão, e não a posição que Deus deu para eles. Porque eles não tinham controle sobre isso. Nenhum dos outros 11 irmãos pediu para nascer, e nem em que família nascer. Eles nasceram nesse contexto, Deus colocou eles nesse contexto, e dos 12 foi um que Deus escolheu e aprove Deus usar, José. E desses, foi exatamente esse que o pai amava muito mais, por causa de um contexto que o pai amava muito mais a esposa, chamada Raquel, e não a mãe dos outros filhos. Isso nos faz entender hoje, em contexto em que nós estamos, não quer dizer que esteja fora do controle de Deus. E a família que você está, que pode estar de ponta cabeça ou de cabeça para baixo, a casa pode estar totalmente desestruturada, um governo bagunçado, não importa, diante da circunstância, ou diante da grandeza de que há um Deus que controla todas as coisas. Se você olhar por vista, você se desespera. O seu travesseiro pode ser um travesseiro de espinho. Mas se você olha para Deus e olha que no futuro Deus também está lá, como Ele está aqui hoje, como Ele estava lá atrás, você pode dormir sabendo que o guarda de Israel não dormita. Você encontra descanso nisso, observando a vida de José e vendo a forma de Deus trabalhar. Mas o pecado faz com que nós perdemos isso. E os irmãos, eles olhavam aquilo que eles não tinham e não aquilo que eles tinham, que é a nossa natureza. Eu estava meditando essa semana sobre o benefício daquilo que é rotina. Às vezes tem pessoas que reclamam da rotina, não é isso? Está sempre igual. Mas a hora que você dá partida no carro e ele não pega e quebra a rotina, você vai lembrar do benefício da rotina. Quando acaba a energia à noite, com aquele calorzão, e você não tem ventilador nem ar-condicionado, você vai parar de reclamar da rotina. E nosso método, ou nossa forma de pensar, e vestígios da velha natureza, não é nem uma questão de salvação, mas de não usufruir aquilo que Deus nos deu. Nós nos tornamos pessoas amargas porque nós tiramos os olhos daquilo que Deus nos deu, e é bendita graça se eu posso respirar, se eu posso me mover, se eu posso me alimentar. É graça bendita, e eu devo ter um coração constantemente grato. Mas não era assim com os irmãos de José, porque é o queridinho do papai. Isso é tão natural dentro de igrejas. É o queridinho do pastor, é o grupinho fulano de tal, nós somos assim, e nós tiramos os olhos de nós, e isso
acaba acarretando somente prejuízo para nós. E lógico, você não vai glorificar o nome de Deus fazendo isso como os irmãos de José faziam. Ele era odiado por essa questão. Nós conhecemos José, que foi rejeitado e vendido. Por que isso aconteceu? Devido ao direcionamento de Deus. Porque no verso 7 e 8 que nós lemos, a palavra diz: assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus. Agora, vamos tentar encaixar isso, porque eu tive uma certa dificuldade de entender. Senhor, a sua soberania, mas os irmãos estavam errados, e eu cheguei na seguinte conclusão: o pecado no coração do homem foi que levou a crucificar a Cristo. Ponto. O pecado no coração do homem foi que levou a crucificar Cristo. O pecado no coração do homem também foi responsável pela venda de José, por maltratar José também, ponto. Nós vemos isso. Mas em ambas situações, nós vemos um Deus orquestrando todas as coisas e no controle de todas as coisas. Em nenhum momento Deus não está aprovando o pecado, mas apesar de, está no controle dele. O pecado não tira o controle de Deus. Não tira. Não é o leite derramado, não é algo que ele perdeu o controle. E aí isso me levou a um versículo que vira e mexe, ele vem na minha mente, que está lá em Provérbios 10:5, que diz assim: aquele que faz a colheita no verão é sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho preguiçoso. Amados, nós vivemos um momento de ceifa, nós vivemos um momento de trabalho, e a Bíblia fala que é aquele que na verdade é usado ali como filho, né? Porque ele está falando o filho insensato. Nós estamos falando de alguém que é filho, que ocupa a posição de filiação, que tem um pai, mas ele envergonha o pai, porque o momento que é de trabalho, ele dorme. Ele envergonha o pai por essa questão. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato. Aquele que trabalha no momento da colheita, ele está chamando de sensato. Mas aquele que dorme na cega ou na colheita, esse é aquele filho que causa vergonha ao seu pai. O pai termina a colheita, o filho não deixa de ser filho, mas pode envergonhar o pai. E quando eu olho esse quadro, José, tão pecador quanto os seus irmãos, a única coisa que eu posso dizer é que José participava da colheita. Como? Em apenas obedecer o seu pai. O seu pai. E o seu pai aqui também, que ele era obediente. E os irmãos, eles envergonhavam porque eles dormiam na cega. Deus está trabalhando hoje, Ele vai terminar o trabalho, quer você ou não, e você pode participar ou você pode dormir. Como o irmão João Elias usa esse termo, às vezes você está no sono da indolência, que é impassividade, indiferença. Então Deus tem um projeto, Ele está executando esse projeto, Ele vai até o final desse projeto, e você pode participar desse projeto, ou você pode ficar aquém desse projeto. E ao final, daqui a pouco nós estaremos diante de Deus, e você vai poder dizer para esse seu Deus: foi uma honra te servir? Foi uma honra te servir? Ou nós estamos preocupados apenas com o nosso bem-estar? Porque se José tivesse preocupado apenas com o bem-estar dele, ele já não serviria o seu Deus, ele se tornaria uma pessoa amarga, porque o seu bem-estar tinha deixado de ser desde os 17 anos de idade, em que não havia ainda formado um homem, em que ele talvez tivesse dificuldades de entender alguma coisa, mas ele confiava no Deus da qual ele servia, que é o mesmo Deus que está diante de nós hoje.
Nós conhecemos José na casa de Potifar. José não sabia o desfecho da história, ele não sabia o que estava acontecendo. Você sabe hoje porque você estava lendo. Ele estava vivendo aquele momento. Mas você não vê em nenhum momento, você não lê José reclamando. Ele servia e as coisas davam certo porque o Senhor era com José. Era a presença de Deus na vida de José que assegurava que as coisas davam certo para José, no sentido daquilo que ele se propunha fazer. O local que ele iria fazer, a situação que ele iria fazer, não estava nas mãos dele. E às vezes você fala, não, eu vou servir só se for desse jeito, se eu for colocado naquele contexto, daquela forma. E às vezes Deus te colocou exatamente naquele lugar, difícil de estar, porque é você quem Ele quer usar ali naquele lugar. E a pergunta é se nós estamos servindo ou nós estamos dormindo na cega. Porque Jesus, ele esteve aqui e ele disse, o meu Pai trabalha até agora e eu também. O momento não é de descanso. Haverá um repouso sabático para os filhos de Deus. Sábado, descanso. Isso vai ser lá na frente, na glória, nós encontraremos descanso eterno. É o que a palavra de Deus nos ensina. Mas o momento é de trabalho. O momento é de levantar a cabeça e ver que os campos estão brancos. O momento é de deixar os olhos de si mesmo. E Jesus sempre foi transparente, honesto como sempre foi, ao ponto de dizer, olha, vocês querem me seguir a um preço. Vocês, é como um construtor que vai construir o seu prédio e ele não orça, ele não calcula e depois ele passa vergonha. É como um rei que vai sair à guerra, não contabiliza os seus servos ou como está o seu exército, ele passa vergonha. Jesus foi claro com os discípulos, eu envio a vós como ovelhas no meio de lobos. Jesus não falou, olha, vocês vão ter lá vida tranquila, vocês serão recebidos com tapete vermelho. Vão e pregue e leve a palavra, o que vocês vão encontrar é lobo. E depois Paulo vem lá na frente e fala, olha, vocês estão me vendo pela última vez. As pessoas choram porque é uma despedida ali, sabia que estava vendo Paulo pela última vez. E Paulo fala, há de vir lobos e entrarão no meio de vós e não pouparão o rebanho. São os dentes cravando no pescoço da ovelha sem dó nenhuma. Sempre a palavra de Deus foi sincera para conosco. Então, independente do contexto, o que faz uma pessoa servir não é o preparo dela, mas é ela ser uma nova criatura, e junto com uma nova criatura, a palavra de Deus nos chama de servo. É uma natureza servil, de servidão. E se existe um servo, existe um senhor. E se existe um senhor, existe um prestar de conta. E o que eu estou dizendo não é novidade. Eu estou lembrando-nos, a começar de mim, aquilo que nós aprendemos sempre e não colocamos em prática. Simples assim. O Espírito Santo vem e fala novamente, que nós devemos servir. Aquele que não deixar pai, mãe, irmão, irmã, por amor de mim, não é digno. Entende as palavras de Jesus? Eu tenho que estar em primeiro lugar na sua vida. Ele não estava ensinando desprezo pela família, mas ele estava falando que grau ele deveria ocupar na sua vida. Primícia, primeiro lugar. Então José, ele foi fiel na casa de Potifar. Quando ele foi vendido para o Egito, foi colocado na casa desse cidadão chamado Potifar. Esse homem tinha bens, tinha dinheiro, deu tudo na mão de José. Agora, os prazeres do mundo bateu a porta de José. A mulher de Potifar foi lá e tentou seduzir José. Então,
ele poderia falhar nisso, porque até então ele estava sendo fiel àquilo que Deus o chamou, aquilo que ele entendia como servo. E agora uma mulher entra no jogo e poderia colocar tudo a perder, e os prazeres momentâneos desse mundo não iria atrapalhar a obra de Deus, porque Deus ele estabelece e vai até o fim. Mas José perderia de glorificar a Deus. E se isso não é importante para você, consulte a sua conversão. Entende? Se não te entristece o pecado, porque às vezes você pensa que precisa ter uma força, algo maior na questão de traição para segurar, é o temor de Deus. Se você não teme a Deus, uma pessoa que trai a esposa, uma pessoa que trai o esposo, aquilo estava lá dentro do seu coração o tempo todo. Aquilo mostra algo não tratado, não resolvido, pecado. E por que não houve força? Boa resposta é se houve realmente conversão. E se houve, talvez estava dormindo, não vigiou. O fato é que nesse sentido, José ele avança. E aqui eu vejo uma característica do servo, porque se ele não está mais ligado nos prazeres desse mundo, algo desse tipo é prazer desse mundo. E isso não iria atrapalhar. E algo que eu vejo aqui, uma característica dos santos, é a perseverança. Ele continua, isso não vai me atrapalhar. E lá em Hebreus capítulo 11, a palavra de Deus vai falar que Moisés, não atentando, não estando nem aí, ela quer dizer, com os prazeres momentâneos do pecado, deixou tudo. E foi lá, servir a Deus, lá no deserto, e cuidar do povo. Mas talvez você está tendo dificuldade em abandonar coisas desse mundo. José pagou um preço pela sua fidelidade. Cadeia, chilindró, cela, ele foi preso. Porque ela inventou uma mentira, ele não traiu, não fez isso com a esposa, e ele foi preso. Agora, se você é um daqueles que pensa que tem vida tranquila garantida por causa da sua fidelidade, você precisa repensar. Tem muitas pessoas que pensam assim: não, eu sou fiel. Eu lembro uma vez eu visitei uma senhora, já ela estava 4 dias da morte. Estava para morrer 4 dias, porque depois de 4 dias ela morreu, já passou então. Mas eu fui na casa dela e ela falou assim: eu não entendo por que Deus me deu esse câncer, permitiu esse câncer. Eu nunca deixei de ir na igreja, eu levava meus netos na igreja e eu dava o dízimo, sempre dei o dízimo. Qual que era o conceito dela de troca? De que a garantia de uma vida tranquila era a fidelidade dela. Mas não é isso que nós vemos, não é isso. José pagou um preço justamente por ser fiel. Eu vi uma pessoa certa vez falando em alto e bom som: se é assim, então eu vou voltar a beber e fumar. Estava decepcionada com algumas coisas. O que estava no coração daquela pessoa? Não, eu vou ficar santinho, vou virar, e eu tenho que ter uns benefícios em troca dessa minha pseudo-santidade. Então ninguém está valorizando a minha santidade, então eu volto a ser. Volta nada, nunca deixou de ser. Estava lá no coração ainda. Então o fato de sermos fiéis não é garantia que você vai ter uma vida pacata e tranquila, mas é a garantia que, apesar dos reveses, apesar das tribulações, apesar da tempestade que está lá em Mateus capítulo 7, que cai sobre justos e injustos, a diferença sua é simplesmente a casa que você construiu na rocha. Mas a tempestade vai vir do mesmo jeito. Como vem para justo e injusto, vem para você também a tempestade. E a Bíblia fala: não sejais como o ímpio que não tem esperança. Mas nós temos esperança. Vem a tempestade, mas nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. Jesus é o nosso maior exemplo de fidelidade. Em Hebreus 4, 15 e 16 diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas,
Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas não pecou, mas sem pecado. Aí ele fala: cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. É tão interessante esse versículo falando que nós vamos chegar diante de Deus na esperança, na expectativa de acharmos graça, de acharmos misericórdia em tempo oportuno. Então Jesus, ele é o maior exemplo que ele passou por tentações, e é ele quem nós temos por espelho, e ele continuou. Nós conhecemos José no cárcere. E ele fazia o que no cárcere? Ele servia. Ele servia. Por que um servo serve mesmo? Porque ele é servo. Simples assim. É o que um servo faz, ele serve. Ele deixa de servir na adversidade. Ele deixa de servir quando Deus parece mais como um inimigo do que como um amigo. Ele deixou de servir. Será que eu paro de servir quando eu não posso sair como todo mundo, quando eu estou encarcerado justamente por fazer a vontade de Deus, eu estou trancafiado enquanto as pessoas estão no seu bel prazer? Será que eu deixo de servir por isso? E entender que eu estou dentro da vontade de Deus, estou nessa situação porque eu fiz a vontade de Deus? Será que eu vou parar de servir? Será que a minha servidão está ligada a isso? Será que isso me desanima? Eu vejo esse quadro magnífico na vida de José. Não. José, ele não viu algumas primaveras por estar encarcerado. As pessoas estavam lá. Ver a florzinha nascer, as pessoas poderiam ter liberdade, elas poderiam ir no rio, poderia até tomar um banho no calor lá, visitar o rio Nilo, mas ele estava encarcerado. Mas o contentamento de José não estava naquilo que ele podia ver, mas naquilo que ele não via, que é o exercício da fé tal qual nós temos hoje. Porque o justo vive pela fé, porque nós vivemos por fé e não por vista. E lá na frente nós vimos o apóstolo Paulo passando pela mesma situação, dentro da cadeia, mas o evangelho não estava preso junto com Paulo. E foi usado tremendamente no contexto em que ele estava. E pergunta: o que me impede de servir a Deus no contexto em que eu estou? Só tem uma resposta para essa pergunta. Qual é? Pecado. Só pecado. É a única coisa que pode te impedir. Porque você estando diante de Deus, confesso, e você pode fazer isso a qualquer momento, você pode dizer: Senhor, usa-me aonde eu estou. Que aonde eu esteja, seja onde o Senhor quer que eu esteja, e que haja contentamento, que a minha alma ache descanso, encontre descanso em Ti. Não precisa ficar protelando, aguardando mais e mais conhecimento. Você pode usar aquilo que você já aprendeu para hoje, simplesmente se colocando diante de Deus como servo, tal qual Ele fez. Ele diz: bendito servo, a qual eu voltar a encontrar servindo. O momento é de servir. O momento não é de olhar para nós mesmos. E há muito trabalho a ser feito. Muito trabalho a ser feito. Enfim, conhecemos José governante. Quer conhecer alguém de verdade, dê poder a ela. Não é assim? Isso parece só uma frasezinha, mas é uma realidade. Eu que estou há quase 22 anos na usina, eu sei algumas pessoas que tiveram poder, e sei a época que elas não tinham poder, como que realmente essa frase, ela mostra o caráter. José, ele passa a ser governante. Não se pode conhecer ou esconder o verdadeiro caráter, embora ele possa ser temporariamente disfarçado. Não tem como esconder.
Tem uma historieta, eu acho que isso é piada, né? Diz que um certo pastor lá em São Paulo, ele saiu de madrugada e eles iam na igreja para poder orar. E ele chamou os 2 diáconos. E aí eles passaram e estava tudo fechado, mas tinha um botequinho aberto lá que vazava à noite, né? E ele pega e pede lá para o dono do boteco lá, ele faz assim 3 pinguinhos, né? Os diáconos, um diácono olha para o outro assim, né? E aí o dono do boteco vai lá e põe 3 copinhos assim, né? Com a pinga. E aí o pastor agradece, né? Um diácono olha um para o outro e já manda para baixo. Aí o pastor pega, tira o isqueiro, acende ele ia esquentar a mão, né? Não tinha nada a ver com bebida. Ele ia usar para esquentar a mão. E os 2 já tinham mostrado aquilo que ele é. Então, aquilo que nós somos pode estar guardado lá dentro, que não tem a oportunidade para mostrar. Não tem apenas oportunidade para mostrar. José, ele se tornou governante, mas não houve mudança. O verdadeiro servo, ele sabe que qualquer poder vem de quem? De Deus. Qualquer um. Qualquer poder vem de Deus. Em João 19, do 10, 11, não precisa ir lá, eu vou ler, é o contexto ali de Pilatos e Jesus. Pilatos fala para Jesus: você nega falar comigo? Não sabe você que eu tenho poder para crucificar e tenho poder para te soltar? E aí Jesus, qual é a resposta de Jesus para ele? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima não lhe fosse dado. Você não teria nenhum poder. E nós vemos isso. O profeta Jeremias foi usado entre o povo, Daniel na corte, e ambos apenas serviam, simples assim. E nós vemos que mansidão e servidão andam junto. Mansidão é uma característica de servo. Jesus, ele é um exemplo de mansidão, porque em Mateus 11, 28, 30, ele fala: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vou fazer o quê? Eu vos aliviarei. Então as pessoas que chegam na igreja, ela não é um número apenas. Normalmente ela vem com um chamado do próprio Cristo: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mas ele vai dizer mais: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Ele está falando: eu sou referência, presta atenção em mim, eu estou ensinando vocês. E aí você deve tinir o seu ouvido quando Jesus falou isso, porque o mestre vai nos ensinar o que o Senhor quer nos ensinar. Ele fala: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha a palavrinha e, ele fala: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Agora vem o e de novo: e encontrarei descanso para as vossas almas. Consegue ver a ligação e a condição? Consegue ver a ligação que às vezes você não está tendo tranquilidade para a sua alma, porque talvez não está havendo esse conceito de servidão, que é mansidão, ou de humildade, de se colocar no lugar que Deus te colocou. O que significa mansidão? Porque é um dos 9 frutos do Espírito: amor, alegria, paz, benignidade, bondade. E aí, faltou um: fidelidade e mansidão. Paciência faltou. Os 2 últimos, né? E domínio próprio. É isso? Faltou algum? Pode não estar na ordem, mas são os 9. Mas um dos frutos do Espírito é mansidão. A palavra usada naquela época para mansidão, e hoje você chamar uma pessoa de manso é às vezes até pejorativo. Lá na usina, se eu falar você é manso, a pessoa já acha que ela foi traída. Mas naquela época a palavra mansidão significava força sobre controle. Só isso. Então, quando eles pegavam um cavalo que era selvagem, e aquele cavalo, ele destruía tudo que tinha à sua volta por causa da sua força, quando esse cavalo era entregue às autoridades, era usado essa palavra, manso, ou seja,
Força controlada. Força controlada. Então não é que você não pode. E às vezes você vê até crente falando, vai ver com quem está, né, com quem está se metendo. Você vai ver, né, com quantos paus se faz uma canoa ou alguma coisa assim. Então, Jesus era um exemplo de mansidão, porque lá em Mateus 26, 67, 68, você vai ler: então cuspiram-lhe no rosto, e lhe davam murros, e outros esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem te bateu? Pergunta. Jesus estava sendo esbofeteado, davam-lhe murro nele. A pergunta: quem estava no controle da situação aqui? Jesus. Isso é mansidão. Isso é mansidão. Lá, naquele momento em que ele foi preso, em que Pedro saca da sua espada e corta o ouvido ou a orelha de Malco, o que Jesus fala para ele? Guarda a espada. Sabe por quê? Aquela luta era espiritual. O que Jesus fala? Olha, se eu quiser agora, tem 12 legiões de anjo. Ele usou a palavra legião, que é uma palavra militar usada, era um termo militar para entender o que estava acontecendo naquele momento. E ele falou: estão ao meu comando. Ou seja, 72 mil anjos naquele momento, a um único comando de Cristo podia dizimar todos que estavam ali. E ele sofreu por nós. Tudo isso porque ele é manso, porque ele é humilde. Então nós aprendemos isso. José, a mesma situação. Agora ele tinha poder. Ele tinha tudo sob controle. Ele poderia dizimar os seus irmãos, poderia ter maltratado, poderia ter matado. Mas aí no verso 45, já partindo para o fim, o verso 4 e 5, José diz aos seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos. Olha a palavra que ele está falando para os irmãos dele. Não fique triste. Não fique se cobrando, ele está dizendo, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação de vida Deus me enviou a vós. José viu arrependimento e tristeza ali com os seus irmãos. Por isso que ele fala: não se afligem, não se recriminem por me terem vendido. José rapidamente removeu dos ombros dele a culpa de uma atitude que deveria ser repreensível. Procurou mostrar para eles que havia um propósito maior de Deus. Levou a atenção para deles a considerar algo maior, e que aquele ato era de homens e de menor importância. E normalmente não é isso que as pessoas fazem. Normalmente elas querem que o outro sintam o pesar. Normalmente elas chegam ao ponto, é por isso que às vezes há suicídio. O suicídio muitas vezes em relacionamento, principalmente de adolescente, ele fala: não, ele vai ver, ele não sente nada, ele vai ver, vou me matar. Não é isso? Quer chamar a atenção. É esse tipo de sentimento, porque tem que doer no outro. O outro tem que pagar alguma coisa. Amados, isso de forma nenhuma vem de Deus. É o pecado quem faz isso. É o pecado quem faz isso. Nós devemos desejar o bem do próximo. Nós devemos chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E aí o que nós vemos do verso 6 ao 15 é ele tratando com amabilidade aquele que foi desprezado pelos seus irmãos. Vamos ler do 6 ao 15, diz assim: porque haverá ainda 2 anos de fome na terra, e ainda resta 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Ele estava preocupado, já falando: vai haver mais fome. Aí ele fala no 7, Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra, ou seja, o povo de Deus, e para preservar a vida por um grande livramento. Assim não foi vocês que me enviou para cá, mas sim Deus,
que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a casa, como governador em toda a terra do Egito. Ele fala, se eu estou aqui no poder é porque Deus me pôs aqui. Então vão, apressai-vos, subi ao meu pai e diz a ele, manda dizer a teu filho, assim manda dizer ao teu filho José, Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores. No verso 10, habitará na terra de Gósen e estará perto de mim. Tu e teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo que tem. O 11. Aí te sustentarei, olha ele falando, dando a garantia. Ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa, tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmo, e meu irmão Benjamim, vê também que sou eu mesmo que vos fala. Anunciai a meu pai a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, e abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou o quê? A todos os seus irmãos, e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Amados, ele foi machucado pelos irmãos, ele foi traído pelos irmãos, ele foi vendido pelos irmãos. E agora houve reconciliação, houve perdão. Ele percebeu que os irmãos houve arrependimento, reconhecimento. Os irmãos viam e consideravam que o que estava acontecendo vinha de Deus. E José fala, olha, não fique se culpando, porque Deus está no comando. Ele não quis pegar aquele peso e deixar eternamente nas costas daquela pessoa. Não. E do 16 ao 20 nós vemos Faraó sendo instrumento para desígnios do Senhor, que vamos ler o contexto. Fez-se ouvir na casa de Faraó essa notícia. São vindos os irmãos de José, e isto foi agradável a Faraó e seus oficiais. Diz Faraó a José, diz aos seus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã, tomai o vosso pai, a vossa família, o melhor da terra do Egito, comereis a fartura da terra. Ordena-lhes também, fazei isto, levai da terra do Egito carros para vossos filhinhos e para vossas mulheres, trazei o vosso pai e vinde. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Nesse verso do 16 ao 20, nós vemos Faraó sendo instrumento para os desígnios do Senhor. Ou seja, Deus é dono de todos os recursos da terra e aprove Ele usar da forma que Ele quiser. Deus é dono, como, quando e onde Ele quiser. E termino do 21 ao 28, que a palavra de Deus vai dizer, e os filhos de Israel fizeram assim. José lhe deu carro conforme o mandado de Faraó, também lhes deu provisão para o caminho. A cada um de todos eles deu vestes festivas, ou na sua versão pode estar vestes novas, né? Ou vestes para festa. Mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes novas. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito, 10 jumentos carregados de cereal e pão, e provisão para o seu pai para o caminho. Olha a preocupação dele para com o pai. O pai viria e ele estava provisionando. O verso 24. E despediu seus irmãos ao partir e disse: não contendais pelo caminho. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai, e lhe disseram: José ainda vive e é governante de toda a terra do Egito. Com isso, o coração lhe ficou como sem palpitar. Se você tem a corrigida, vai estar escrito aí: desmaiou. Porque não acreditava neles, é a realidade aqui. Porém, havendo-lhe contado todas as palavras que José lhe falara, e vendo Jacó seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito, ou animou-se o espírito, e disse Israel. É engraçado que aqui já não chama ele de Jacó, né? Dá a impressão que já é um prelúdio para a chegada das 12 tribos. Quando eu vi aqui a Bíblia tratando ele de Israel e não de Jacó, e disse Israel: basta, ainda vive meu filho José, irei e verei antes
que eu morra. Amados, enquanto Jacó, ou o velho patriarca, ouvia o relato dos filhos, o seu coração ficou ali que ele quase desmaiou, ele passou mal, né? Essa que é a realidade. Porque ele não conseguia crer que notícia tão boa, o seu filho que estava morto, ou dado como perdido, né? Agora estava lá vivo. O que eu vejo nisso? Quando ele olha os carros ali, ele passa a crer. Seu espírito revive, ele se alegra, e aí ele vai ao encontro com José. Aquilo ali começa agora a dar um conforto, uma alegria no coração dele, porque ele fala, a Bíblia fala que ele se animou no espírito, e agora eu vou ver o meu filho. O que eu posso dizer, lendo esse contexto final? Que apesar do pecado, que é notório na vida dessa família, mesmo antes deles nascer, apesar do pecado, aqui nós vemos uma família inteira restaurada e amparada pelo poder de Deus e para a glória de Deus. E a pergunta, será que Deus não pode fazer isso ainda hoje? Para a glória dele, restaurar toda a nossa família de uma forma miraculosa? Só me resta dizer, somos pecadores na mão de um Deus gracioso e misericordioso. Vamos orar essa noite? Pai bendito, a começar de mim. Ó Deus, às vezes nós oramos e uma oração tão distante. Às vezes eu oro pela salvação do meu pai e do meu irmão, mas às vezes estamos como a igreja que orava por Pedro sair da prisão, e quando Pedro chega, nem eles acreditam. Ó Deus, que nós possamos estar confiantes que o Senhor pode restaurar as nossas famílias. Aqueles que estão distantes, aqueles que não são convertidos. Ó Pai, que a nossa história, como a de José, possa glorificar seu santo nome. Ó Deus, se há entre nós pessoas que estão dormindo na cega, envergonhando a Ti o momento que é de trabalho, Pai, nos ajude a servirmos independente da circunstância. Essa semana ainda nós possamos lembrar e agradecer que o lugar onde estivermos é o Senhor quem permitiu estarmos lá. Ó Deus, e que nós possamos usar, não para murmurarmos, mas para a glória do Seu santo nome, a começar de mim. É o que eu te suplico, Pai, em nome do Seu Filho Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus por mais essa porção. Estamos terminados. A comunhão faz parte do culto.